Somos eleitos pelos clubes em 95 para fazer um mandato de 1 ano e fomos reeleitos no ano de 96, num segundo mandato de mais 1 ano. E viemos com umas ideias diferentes, que a primeira foi de construir uma sede própria para a associação, que ficasse fora da federação, que as reuniões eram feitas dentro da federação. Então, a ideia nossa era tirar a associação de dentro da federação para nós termos mais liberdade de conversar os assuntos que eram de interesse dos clubes, que deveriam ser de interesse da federação também, mas se incompatibilizavam na relação de taxas que eram cobradas de transferências, a porcentagem cobrada de renda. Então, havia uma divergência entre o interesse de arrecadação da federação e o pagamento dos clubes. E isso nós fomos conseguindo aos poucos. E, posteriormente, como o presidente Delfim ofereceu uma sala para a associação sem custo de aluguel, nós acabamos optando em montar uma sala dentro da federação, porque a ideia da associação, presidida por mim, era ter uma sede própria, isso já estava definido, e nós já tinha parte do recurso disponível para isso, mas o presidente Delfim fez um diálogo conosco, ofereceu a sala, então aí nós montamos uma sala, mobiliamos. Na época, no entendimento nosso dos clubes, havia uma crise muito grande de qualidade técnica na arbitragem catarinense. Então era uma reclamação quase generalizada contra a arbitragem, e isso pressionava muito o presidente Delfim, porque sobrava no fim para ele, que ele é que escalava, a comissão era dentro da federação. Então nós aprovamos, em acordo com os clubes, e eu acho que foi até unânime a decisão, no sentido de nós podermos contratar árbitros de fora. Os times que tivessem interesse, que jogassem em casa, poderiam pedir para a federação solicitava a CBF para que mandasse árbitro de fora. Então vinha árbitros do Paraná, vinha árbitros de São Paulo, apitar aqui. Isso deu um ganho muito grande para Santa Catarina no nível de arbitragem nos anos seguintes, porque posteriormente a federação se viu obrigada a contratar árbitros de fora para residirem aqui em Santa Catarina e apitarem no Campeonato Catarinense. Isso foi feito com 3, 4 árbitros diferentes. Nós aprovamos uma resolução na associação para que os times que jogassem em casa poderiam contratar árbitros de fora. Então eles faziam um requerimento à federação, aqueles que tivessem interesse, e solicitava à federação que solicitasse um árbitro de uma outra federação. Seria ela paranaense, paulista ou gaúcha, que eram os mais perto, os estados mais perto. Aí a federação atendia o pedido do clube e solicitava à federação paranaense. A federação paranaense designava um árbitro para vir apitar o jogo daquele clube que interessava. Não era o clube que escolhia o árbitro, era a federação que escolhia, a federação solicitada é que escolhia o árbitro que mandava. Nós queríamos, era uma isenção de arbitragem, era uma reclamação generalizada dos clubes quanto à qualidade técnica da arbitragem. Então foi feito isso. Posteriormente, no ano seguinte, a federação não quis continuar com isso, aí ela contratou o árbitro para residir, árbitros fora de Santa Catarina, como o Márcio Rezende foi um deles, para residir em Santa Catarina, se filiarem à Federação Catarinense de Futebol para apitar os jogos do Campeonato Catarinense. Com isso, veio mais 2 ou 3 árbitros diferentes, e com isso forçou a melhorar o nível técnico dos nossos árbitros, que hoje nós temos uma boa qualidade, e é fruto daquele embrião, daquela época de 95, 96, 97, 98, então é fruto daquele tempo, que veio os árbitros de fora, aí os nossos árbitros forçaram a melhorar o nível técnico para poder continuar apitando. Então hoje a gente vê que já tem uma qualidade boa de arbitragem. É um divisor de águas muito claro, né, da água para o vinho. Porque antes os clubes reivindicavam as suas pretensões individualmente. Chegavam na federação, não tinham força, prevalecia a decisão da federação, ou o entendimento do presidente ou da diretoria da federação. Pós-associação, o pedido era dos clubes todos. Então a federação, ela ficava com dificuldade de dizer não. Ela só dizia não quando realmente não era um pedido cabível, então havia um não da federação. Isso foi melhorando a aproximação dos clubes e o interesse dos clubes com a federação. Houve
muito avanço, como eu falei, na parte de taxas de arbitragem, taxas de porcentagem de jogos, taxa de transferência de jogadores, que nós achávamos muito cara e que foi diminuída na época. Houve esse problema da arbitragem, que pedimos arbitragens de fora. Então o futebol passou a negociar, por exemplo, as taxas de transmissão de televisão, que era um embrião na época. Não existia, a televisão transmitia de graça, o clube achava que transmitindo já era uma grande coisa aparecer na tela. Então a associação começou a criar essa ideia, na minha época, de que nós deveríamos cobrar, que o nosso negócio era um produto. Claro que era um embrião, muito acanhado, eram taxas pequenas, mas foi um embrião que hoje nós temos o resultado que está aí. Temos muito ainda que evoluir, porque nós temos que se valorizar mais ainda, mas tudo começou lá. Então tudo nós devemos à associação. Antes do advento da associação de clubes, isso não existia. Era um campeonato que a federação chegava e dizia, vai ter 20 clubes. Isso não é interessante para os grandes clubes de Santa Catarina, mas nós tínhamos que aceitar. Depois da associação, isso já não acontecia mais. A associação decidia. Outra coisa que evoluiu muito foi a fórmula de campeonato. Que tipo de fórmula de campeonato nós queríamos? Prevalecia a vontade dos clubes, a federação dava opinião, dava o aval, porque a palavra final sempre foi do presidente da federação. Mas os clubes impunham a fórmula que eles achavam melhor, a quantidade de clubes que tinham que participar na série divisão especial, que é chamada. Aí nós criamos também a divisão de acesso e descenso, que não existia, para a segunda divisão, para ter o rebaixamento, para estimular mais o campeonato. Isso tudo veio com o advento da Associação de Clubes Profissionais. Então, estou citando alguns itens, tem muitos outros que a gente esquece, mas que são os principais fatos da transformação do futebol de Santa Catarina. Se você vê na qualidade técnica, na qualidade de visibilidade nacional, a partir da associação nós tivemos o Criciúma campeão da Copa do Brasil, disputando o Libertadores da América. Nós tivemos o Joinville disputando o Campeonato Brasileiro, naquela época não era de acesso e descenso, mas era convite, mas brilhantemente. Agora nós tivemos recentemente o Figueirense disputando o Campeonato Brasileiro bem, o Avaí bem. Então hoje o nível técnico do futebol de Santa Catarina evoluiu muito a olhos vistos. E isso tudo nós devemos à união dos clubes. Claro que a federação tem a sua participação. O presidente da federação também tem a sua participação, porque ele é um abnegado, está aí 30 anos quase na federação, e ele tem a participação positiva deles. Mas você sabe que você sozinho não decide tudo certo. Então houve a necessidade dos clubes criar, que eu acho que eu não tenho conhecimento em outro estado que tenha uma associação. Eu agora estou meio fora do futebol, mas não tenho conhecimento. E naquela época veio essa ideia que partiu do nosso presidente lá de Joinville, o Valdomiro, e que foi colaborado com os outros presidentes de clubes e que apoiaram, que também sem apoio dos outros ele também não teria tido o sucesso em implantar a associação. E o resultado a gente está vendo hoje, que hoje há uma integração tranquila entre associação e federação, que é o objetivo final. É o bem do esporte de Santa Catarina, o futebol profissional. Então nós precisamos trabalhar clube e federação de braços dados. Cada um tem divergência, mas tem que se discutir na mesa e ver qual é a melhor solução. Hoje, como associação, os clubes têm voz para discutir de igual para igual com o presidente da federação. Antigamente não tinha. Aquele que tinha influência tinha bons resultados. O que não tinha influência, que era do interior lá atrás, não tinha. Hoje, com a associação, a voz da capital ou de Joinville, que é uma cidade grande, Criciúma, é igual como a voz de Chapecó, como a voz de Joaçaba, como a voz de Brusque, porque a associação é que encampa o interesse do clube.